Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez estive aqui para vocês, para estar falando um pouco, né, sobre os livros aqui muito importantes, como foi pedido no canal. Lembrando, né, que você tem que se inscrever no canal, você pode também compartilhar, você pode comentar o canal, tá bom? Comentar no vídeo. E é a partir justamente desses comentários que eu vou estar trazendo para vocês análises sobre os livros aqui apresentados. Primeiro, é interessante expor qual é essa proposta, tá bom? Essa proposta diferente, uma proposta que eu diria única em relação às redes sociais, ao YouTube, em relação às propostas que são levadas em conta, tá bom? Qual é essa proposta, pessoal? É justamente de estar trazendo para vocês umas análises de sermões, tá bom? Por que sermões? Nos hábitos de leitura convencionais, né? Eu estava ali lendo livros de teologia, aquela coisa bem análise bíblica, também em relação a escrever, né? Perceber a questão das escrituras, em relação a se entender o texto teológico, em relação a fazer aplicações ou coisa parecida. E observei claramente ali que, diante desses sermões, e quando comparados com livros teológicos, na teologia você tem aquela atividade para a mente, uma atividade na mente que vai moldar o coração, que vai abençoar você, que vai fazer entender com maior clareza questões das escrituras. É muito bom, precioso. Só que nos sermões, pessoal, a gente tem uma exposição clara das escrituras, tá bom? E por que ler? Por que não ouvir um sermão, por exemplo? Claro que não basta só você ouvir. Isso é interessante. Tem muitos pregadores atuais do Brasil que têm feito livros em relação a isso. Ouvir é uma tarefa, é um tipo de atividade humana, é um tipo de tarefa e exercício humano e proporciona um certo tipo de aprendizado. Por isso que devemos ler e ouvir a Bíblia. Agora, os sermões profundamente bíblicos. É interessante essa tarefa, mas por que é tão interessante isso? Porque eu comecei a observar que a partir do momento que eu estava lendo um sermão e sendo abençoado em meu coração em relação a esse sermão sobre a Bíblia, eu era apresentado à teologia, claro, mas ao mesmo tempo que era apresentado à teologia em relação ao sermão, também, claramente, também era apresentado em relação à exposição bíblica, e a exposição bíblica pura e simples. E é diferente quando se explica um texto bíblico na pregação expositiva, por exemplo, e em relação a ler um livro de teologia. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Em relação o Antigo Evangelho e Gálatas para você, que eu vou estar apresentando no próximo vídeo. Tá bom, esses livros aqui, ele tem, se você for observar, ele tem sentenças teológicas, passagens bíblicas sendo citadas, tudo mais, algumas considerações a respeito do texto bíblico. Tem um texto aqui marcado, é quase um comentário Gálatas para você, Gálatas 2, 11 a 21. Agora, por exemplo, o clamor do desviado, do Lloyd Jones, sendo um sermão, olha o que ele faz, eu acho interessantíssimo isso. Primeiro, no primeiro capítulo, ele traz aqui a passagem bíblica, a confissão do pecado, e então ele vai lá e ele explica cada passagem desse verso aqui. Pessoal, isso é uma riqueza das escrituras, isso é incrível, sabe? Isso é maravilhoso. E você poder entender a Bíblia e ouvir um sermão fiel, ler um sermão fiel. E quando você lê, você tem mais tempo para se deter naquilo. Você está parado, você pode pensar, absorver aquilo. Então,
é uma ótima ferramenta para alcançar o seu próprio coração. É uma ótima ferramenta para você buscar a santidade, vencer pecados, estar trabalhando diversas coisas na sua própria vida. É algo incrível, realmente incrível. E que enriquece muito, muito mesmo a nossa vida cristã, tá certo? E apresentando esses livros em questão, né? Um livro muito famoso aqui do Paul Washer, que é 10 acusações contra a Igreja Moderna, tá certo? Essas 10 acusações são baseadas em observações do Paul Washer em relação a como a Igreja Moderna anda hoje, tá bom? Essas daqui são as 10 acusações, eu irei citar algumas, tá certo? E tem um sermão no YouTube, né? Mas é precioso poder lê-lo. Algo que me impactou bastante e que impactou tanto que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá certo? É justamente em relação a trocar as escrituras por... não, eu não irei falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre arrependimento e fé, sobre salvação, sobre santificação, sobre os principais assuntos das escrituras. Não, eu não irei falar sobre isso. Eu irei falar sobre como ter uma vida, como ter a melhor vida agora. 3 passos para ter uma vida vitoriosa. 3 passos para acertar em algo. 3 passos aquilo, 3 passos disso. Recentemente estive lendo um texto sobre aplicações morais ao texto bíblico. Mas são importantes. É importante a gente aprender, por exemplo, com Abraão no Antigo Testamento, a não mentir. A não mentir, que isso vai prejudicar a gente. É importante. Mas que tal entender que Jesus Cristo tem redenção, tem transformação para mentirosos crônicos? Que tal entender que quem amaldiçoava com a mentira agora pode abençoar com o evangelho e ter um coração transformado e não escravizado por isso? É totalmente diferente, é totalmente maior e glorioso isso, tá bom? Ele vai passar sobre negação das escrituras e tudo mais, e tem um comentáriozinho aqui que gera muita controvérsia nesse livro. Se você quiser, pede resenha desse livro, tá bom? Se você quiser saber, claro. Depois, né, pessoal, arrependimento, a porta para o reino, do Lloyd Jones. Ele vai enfatizar aqui que precisamos, então, saber a respeito das escrituras, a respeito da visão de Deus sobre aquilo, sobre o pecado em questão. Precisamos, então, entender as escrituras, compreender qual pecado temos praticado. Devemos, então, nos arrepender, e esse arrependimento envolve confissão de pecados diante de Deus. Esse arrependimento envolve deixar esse pecado, buscar a Deus para ser salvo, até que seja salvo, buscar a capacitação da graça. E é interessante que ele usa o texto aqui, de um texto dos evangelhos, que diz o seguinte, a última parte desse texto de Mateus 21, 28 ao 32, diz o seguinte: porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, o caminho do arrependimento é necessário. O arrependimento e a fé andam de mãos dadas. Você não pode ter um ou outro se você creu. Se você diz crer sem se arrepender, é porque você não creu. Se você se arrepende e não crê, você está em desespero, você está em terrível situação. Por quê? Porque não crê no Deus Todo-Poderoso, está continuando sendo condenado. E essa é a diferença de Pedro para Judas, como diria João Calvino, num ótimo sermão dele, Pedro e Judas. Judas se arrependeu e de remorso tirou sua vida. Pedro se arrependeu e em remorso Jesus Cristo restaurou, o salvou. É interessante isso tudo. E ele mostra aqui que a demonstração que cremos em Deus é que estamos prosseguindo em deixar e abandonar pecados, abandonamos pecados e estamos voltados para uma vida santa. Precioso, preciosíssimo esse livro. O Clamor de Desviado, tá bom? E uma carta sobre o uso de literatura pagã, do São Basílio de Cesareia, muito intelectual, tem uma biografia aqui. Pessoal, é um livreto, mas é impressionante como esse livro é gigantesco, maravilhoso. Como eu disse, tem um tratado sobre a humildade, tá bom? Mais uma vez aqui eu estive, talvez não dê para ler por causa de lápis, tá bom? Mas, pessoal, maravilhoso esse livro. Eu queria falar sobre o cerne da verdadeira humildade, tá certo? Outra coisa também muito importante é que Lloyd Jones,
algo que é necessário se lembrar, fala sobre arrependimento. Anteriormente, na caminhada cristã, eu não tinha muito essa relação da humildade com arrependimento, da humilhação com arrependimento, do ego transformado com arrependimento, de se humilhar, de se rebaixar. Então, é imitar a Cristo, não só imitar a Cristo, mas toda pessoa que se converte ainda se acha alguma coisa, ainda se acha alguma coisa nas suas obras, é porque está tendo um entendimento incorreto da conversão, mesmo nem se converteu, porque é humilhar o orgulho, humilhar o ego, saber que cometeu o pecado, é saber que precisa se arrepender, é saber que precisa mudar de vida, é saber que está tudo errado e precisa se voltar para o certo. É saber que você não pode se salvar. E a partir disso, inclusive também deixando a deixa, né? Como ler literatura antes da reforma? O cristianismo não surgiu na reforma protestante, claro. Existiam muitos servos de Deus fiéis antes da reforma, mas é preciso muito critério para ler esses livros. É interessante, dá até um trocadilho, né? Como ler literatura pagã e como ler literatura cristã sendo evangélico no século XXI, que lê um texto que veio antes do protestantismo. Muito interessante, hein? Tive até dificuldades em relação a textos medievais também, mas que com certeza lendo-os dá para ter umas ideias legais, entendeu? Então, vamos lá. E partindo disso, partindo dessa deixa logo após, temos aí o clamor de desviado. Tá bom? Maravilhoso. Como diria R.C. Sproul em um dos seus livros, inclusive, tem muito mais livros lidos, tá certo? Só que estão emprestados e poderia estar trazendo para vocês um pouco sobre esses livros que já li, que não estão comigo, só você comentar. E esse texto ele vai tentar expor, verso por verso, de forma não tão detida, porque o livro é pequeno, tá bom? E de forma um pouco mais detida, a gente tem aqui o Sermão do Monte, tá bom? Que é um livro bem maior, bem grandão, e a letra base também é pequenininha, tá certo? Mas com certeza ele expôs de forma muito maravilhosa, me transformou de forma maravilhosa esse sermão, a vida cristã e para a glória de Deus. Me ensinou um pouco mais sobre Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a infinita misericórdia de Deus e quanto isso deve nos comover. Além disso, também fala a respeito de que Davi, isso é bem marcante para que eu não esteja trazendo a resenha toda para vocês lá só no vídeo, tá bom? Simplesmente ele pede para Deus, cria-me um novo coração. Não diz, eu tenho um coração e eu posso usá-lo para ser transformado. Não, esse coração não serve. É preciso que o coração de pedra do pecado seja substituído por um novo coração da graça de Deus. Ele também fala a respeito sobre o que seria apagar o espírito e o que é isso, como é que vai ser isso, como é que acontecem essas questões. Comente e a gente vai falar nos próximos vídeos, tá certo? Até logo.